mas é Deus que começa a fazer essa obra em mim. Amém? O Espírito Santo que está em você, ele começou a fazer uma obra de santificação. É por isso que quando Jesus entrou no seu coração, você começou a perder o prazer pelas coisas do mundo. As coisas do mundo, elas nos dão um prazer momentâneo, depois traz peso na consciência, traz pobreza, não é? Traz doença. As coisas do mundo, elas são traiçoeiras. Agora, os prazeres em Deus, as delícias que a gente encontra na presença de Deus, elas são eternas. Amém? Você imagina ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador desse universo, falando o seu nome, falando ao seu coração todos os dias. Tem gente que não se impressiona com isso. Eu fico impactado, meu Deus. E Jesus fala comigo. Eu ouço a voz de Jesus. E eu comecei a ouvir a voz de Jesus muito claramente. Aí você talvez você fale assim, pastor, mas você não tinha um relacionamento? Eu tinha. Mas a gente pode aprofundar cada vez mais. E o profeta, ele disse assim, gente, conheçamos e prossigamos em conhecer. Existe uma profundidade em Deus que a gente nem imagina que existe. Se a gente ficar muito raso, a gente vai ficar rasinho, a gente vai ficar religioso. Mas cada dia eu posso ter um relacionamento com Ele. Cada dia eu posso ouvir a voz dEle. E eu lembro de sentir vontade de falar algumas coisas boas, lícitas, coisas que até têm a ver com a palavra, mas não era um momento certo, não era um momento de edificar. E Jesus falava assim, agora não, agora não. Olha que interessante. Se Ele consegue me constranger a falar as coisas na hora certa, será que Ele consegue fazer outras coisas na minha vida e na sua também? A vida com Deus, irmãos, a vida no Espírito é a coisa mais preciosa, é o milagre mais poderoso que você pode ter. A verdade é que a maioria de nós não experimentou ainda. A gente experimentou, a gente talvez tenha algumas experiências religiosas, talvez você tenha algo religioso, talvez você tenha algo que você goste até num culto. E quando a gente canta uma canção tão linda que a gente cantou, a gente sente a presença e levanta as mãos, mas é tudo que a gente consegue. Porque depois a gente não consegue mais ter um relacionamento. Mas Deus quer que a gente tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Eu tenho falado aqui, chegou um tempo de a gente olhar menos para nós mesmos. Olhe menos para os seus problemas, olhe menos para o seu emprego, para o seu dinheiro, para a sua família. Deus está cuidando de todos. Ele nunca deixou faltar nada para você. Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui Ele tem te ajudado, Ele te ajudou. Chega de ficar pedindo. Chegou um nível de você confiar nele. Chegou um momento de você confiar nele e falar assim, Pai, o Senhor já sabe que eu preciso. Eu vou gastar a minha voz, a minha energia só para te adorar, só para me derramar, porque você sabe de todas as coisas. Às vezes a gente ora assim, mas a gente lembra, mas Senhor, não esquece que dia 30 vence aquele boleto mais salgado que eu tenho, me ajuda. Você sabe, você está entendendo? Deus sabe de todas as coisas. Chegou um tempo de você descansar nele. Então nós precisamos desenvolver, eu quero que você aprenda isso. Desenvolva, ensine as pessoas a desenvolverem uma profunda conexão da tua mente com o Espírito de Deus. Do teu espírito com o Espírito de Deus. Do teu corpo com o Espírito de Deus. Chegou o momento de você ter uma profunda conexão. Chegou o ponto de você perceber Ele falando com você em todos os momentos da sua vida. Você acredita que Ele pode guiar cada passo seu? Eu fico pensando, se Ele pode guiar cada passo meu, existe a possibilidade de eu não errar em nenhum passo que eu der. E quando eu erro? Pergunte se você mesmo foi guiado. Então Paulo nos ensina a importância, meus irmãos, de a gente direcionar. Ele está falando ali, ó, a inclinação da carne é
Morte. Não quer dizer que necessariamente as pessoas estão pecando, estão adulterando. Não quer dizer necessariamente que você está usando uma substância ilícita ou falando mal de alguém. Às vezes você está quietinho, está tranquilo. Você está em paz, você quer viver a sua vida em paz. Mas a questão que eu falei pela manhã, às vezes a gente fica muito na carne. Em que sentido? A gente fica no natural. Viver no natural é não viver no espiritual. Viver no natural é você entender que quem coloca as regras para essa vida é esse sistema. Aí você diz assim, então eu preciso trabalhar. Se não vier dinheiro, não vou ter dinheiro. Se as coisas não acontecerem de forma natural, não vai ter saída. Então a gente começa a se preocupar. É interessante, eu sempre falo isso. A gente nasceu num sistema que a gente não pediu para nascer. Os bebezinhos hoje já têm CPF. Você imagina um negócio desse? Aí você fala, pastor, é uma coisa boa. Não, irmão, é uma coisa ruim. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Senão você vai me achar um maluco. Alguns já me acham mesmo, não tem problema. Mas a questão é que a gente nasce. Os que riram, Deus vai pesar a mão, viu? Os que riram concordam que eu sou maluco. Eu estou brincando. As pessoas não entendem, mas a gente já nasce num sistema que nos obriga a fazer coisas. Sim ou não? A gente já nasce com dívida. Que coisa louca. A gente já nasce e a gente tem a nossa visão de mundo e a nossa visão espiritual também é baseada no sistema que a gente nasceu. E a gente não consegue imaginar outra maneira de ser as coisas. Eu não estou falando, eu sempre falo isso, não quer dizer que você vai largar toda a sua vida, vai viver na selva, na floresta, na caverna. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa maior importância é a nossa vida com Deus. A gente deve dar a nossa maior importância à nossa vida com Deus. Amém? A nossa vida espiritual. É entender que todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Amém? Jesus, ele falou, e Jesus se compadeceu de nós, que nascemos num sistema. O sistema é cruel. Pensa comigo. É cruel ou não é? Quem já comprou um carro aqui? Quem já comprou um carro? Levanta a mão, não vou confiscar seus bens não, fique em paz. Quem já comprou um carro e já pagou as parcelas? Aí chega no finalzinho aquele carnê que tinha 96 prestações, ou 190 prestações, ou 400, estava grosso assim, ele vai ficando, um belo dia ele chega, aí você fala, aleluia, glória a Deus, terminamos. Aí você diz assim, o carro é meu. Só que não, o carro não é seu. O que o sistema fala? Você vai ter que pagar IPVA para o resto da vida. Ou deixa o seu carro ficar 20 anos velhinho, aí a gente libera você. Mas repare, se tiver uma multa, vai ter que pagar também. Ou seja, o carro nunca é seu. Quem comprou casa, paga IPTU, nunca vai ser sua. Então o sistema é cruel, é maligno. Ele chega a ser maligno, porque nada é verdadeiramente seu. Eu costumo dizer, e eu já falei isso algumas vezes, inclusive no final do ano passado. O que a gente considera mais valioso para a gente, a casa, o carro, os nossos bens. Daqui a alguns anos, quando você não estiver mais lá, alguém vai estar usando. Talvez nem seja seus familiares. Vão estar lá usando aquilo que você suou. Sabe, eu estou falando tudo isso para te contextualizar. Jesus, ele se compadeceu de nós, que a gente nasceu num sistema cruel. Eu não estou pedindo para você cancelar o seu CPF, ir embora, viver, não é isso. Jesus, ele falou assim, Pai, eu não peço que você os tire do sistema, mas que você os livre desse sistema, os livre do mal do sistema, amém? Ele diz assim, eles não são do sistema, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então você tem que ter uma consciência, peraí, se eu não sou desse mundo, significa que eu sou do reino que está lá no céu. E como que a Bíblia te chama aqui? Aqui você está de uma forma temporária, e ele te chama de peregrino, de forasteiro, de estrangeiro. Alguns não gostaram, eu sei, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, eu sei, a gente não gosta de alguns. Fala assim, meu Deus, pastor, melhora essa mensagem aí.
Eu gosto tanto das coisas que eu tenho. Você pode gostar, mas não ame muito, porque um dia vai ficar tudo aqui. Ame mais a Deus. Comece a acumular tesouros lá no céu. Faz um investimento no banco lá do céu. Comece a entender que um dia a igreja vai ser arrebatada. Quem tiver a marca do Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Mas quem não tiver vai ficar nesse sistema, porque preferiu o sistema. Então chegou um tempo de você se alegrar com as coisas de Deus. No ano de 2025, faça um pacto com Deus. Fala assim: Senhor, eu amo mais o teu reino, as coisas do teu reino. Eu quero acumular tesouros no céu. Eu quero começar a transferir os valores que eu tenho aqui. Mas que forma eu transfiro valores dessa terra? Os valores desse sistema não servem para o céu. Mas tem valores tão grandiosos que Deus considera tanto, e os cristãos têm desconsiderado. Uma vida com Deus. Uma vida onde você ame verdadeiramente ao Senhor. Uma vida onde você acorde pela manhã e diga assim: Senhor, você é a razão da minha vida. Você é a razão porque eu estou acordando. Você é a razão do meu respirar. Você é a razão de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, da minha família, de tudo que o Senhor tem me dado. Mas muito mais, o Senhor é o centro dos meus desejos. O Senhor é o centro da minha vontade. O Senhor é tudo aquilo que eu quero ter, que eu quero fazer. Olha que coisa boa. E você começa a ter uma vida para com Ele. E a vida para com Deus, ou a vida no Espírito, que Ele está falando, para você se inclinar para o Espírito, é você viver as coisas do Espírito. E quando eu vivo as coisas do Espírito, é começar a fazer um exercício. Eu pergunto para você, e são perguntas retóricas, responda para você mesmo. Quanto você tem lido e meditado da palavra todos os dias? Quanto você tem? Porque a palavra, a Bíblia, ela expressa o quê? A vontade. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você deseja verdadeiramente a Deus, você precisa necessariamente ter um relacionamento com a palavra. E eu pergunto, você está lendo a palavra? Você está meditando na palavra? Ou você está naquelas caixinhas de promessa ainda, né? Aquelas caixinhas de promessa parecem mais realejo, né? Você já viu realejo? O moço faz aquele negocinho lá, canta uma musiquinha, aí o papagaio sai e tira uma palavra assim. Você fala: opa, tirei a sorte. Que besteira. Caixinha de promessa não vai alimentar ninguém. Pois então jogue sua caixinha de promessa, não no lixo, mas no fundo da gaveta, e comece a ler a Bíblia. Porque você precisa ler sistematicamente, de uma forma coerente. É dessa maneira que Deus vai começar a falar ao seu coração. É dessa maneira que Deus vai começar a revelar coisas ao seu coração. Aleluia! Oh, meu Deus do céu. Acorda esse povo, Jesus. Acorda esse povo. Dessa maneira que Deus vai começar a falar aos nossos corações. Deus vai falar coisas profundas. Eu sei que não vai haver revelações novas, ou não vão haver revelações novas, porque a revelação já foi dada. Mas o profeta, ele nos inspirou, ele diz assim: clama a mim, falando a respeito de Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Olha que coisa linda. Significa que uma vida com Deus, buscar a Deus, procurar a Deus vai fazer com que você tenha revelações dele. Está comigo ainda? Está comigo ainda? Então, a inclinação do Espírito é começando a amar a palavra de Deus. Então diga assim: eu amo a palavra de Deus. Diga com fé, diga: eu amo a palavra de Deus. Isso é a maior riqueza que você pode ter. Pastor, isso é muito simples. Dá um negócio mais espalhafatoso, faz umas faíscas aí. Não tem coisa nova, é isso. É a palavra, você amar todos os dias. Alguém já ouviu falar na palavra devocional? Quem ouviu, levanta a mão. Tá bom, para quem não sabe, devocional é você se mostrar devoto ou
consagrado ou separado é você estar diante do Senhor num momento de devoção, de apresentação a Ele. Você deve ter os seus momentos devocionais. Larga o Instagram. Vamos trazer ele para a igreja. Depois vocês cortam essa parte aí na transmissão. Mas faz alguma coisa que preste. Fala, não, mas tem coisa boa aqui. A gente fica no scroll aqui do Insta. 1, 2 horas, 3 horas. Misericórdia. Se você tivesse mergulhado na palavra, quanta coisa Deus falaria com você. Você já imaginou? A palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. E depois, pastor, é só a palavra oração. Eu preciso orar. A Bíblia faz um desafio para mim e para você, para a gente orar em todo o tempo. Orando todo o tempo, orar no Espírito. Orando em português, orando em línguas, orando, intercedendo. Na fila do banco. A gente não vai mais para banco hoje, né? A gente fala de fila do banco. Pouca gente vai hoje, né? Que você faz tudo hoje pela internet. Os tempos estão mudando mesmo, né? Incrível, né? Mas na fila do trem, não sei, tem fila de fila? Trem tem. Trem tem fila. Da Sé, do metrô, né? Onde você estiver, você pode estar ligado, falando com Ele. Está tudo problemático em volta. Não tem problema, você está em paz com Ele. Ele está falando com você. Posso te dar uma dica? Deus, Ele quer ouvir as suas orações. Mas olha que coisa boa. Eu sei que muitos não acreditam em mim ainda, porque não tiveram essa experiência. Mas vocês vão ter. Deus fala com a gente também. A oração, ela precisa... A gente não pode ser expert em oração. A gente precisa ser simples em oração. Porque a oração precisa ter 2 vias. Eu falo, mas Ele fala também. Ele fala ao meu coração. Eu ouço o Espírito Santo falando ao meu coração. Se você não está ouvindo, você está desconectado. Você precisa acreditar nisso. Ele fala ao nosso coração. Amém. Mas não é só isso. Quando eu tiver alguns desafios de pecado, eu começo a fugir do pecado. Amém. A Bíblia diz assim que a gente não pode dizer diante de Deus que a gente não tem pecado. O João, ele disse assim: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Porque em algum momento a gente erra, em algum momento a gente peca, estamos sendo transformados. Mas a questão é que o confessar os pecados nos faz puros sempre diante de Deus. Amém? Então, se você tiver desafio de pecado, confesse os pecados. Viva diante de Deus. Viva bem com as pessoas. Está com algum problema com a pessoa? Manda um áudio, marca uma reunião, pede perdão, vai totalmente desarmado. Pastor, mas a pessoa que errou não tem problema, mas conserta essa situação. Pastor, mas o prejuízo foi meu, eu sei, mas leva o prejuízo, mas o importante é que você conserte essa situação e fique tudo bem. Porque se eu tiver algum problema com algum de vocês, eu não vou entrar no céu. Se eu tiver uma restrição no meu coração com alguns de vocês, eu não vou entrar no céu. Eu preciso ter acertado todas as coisas. Mas eu também, na minha vida espiritual, a inclinação do Espírito é ser guiado pelo Espírito. Eu preciso ser guiado todos os dias e perceber o que Ele quer fazer na minha vida. Amém? Ele percebeu o que Ele quer que eu faça. Você percebeu o que Ele quer que você faça. Perceber onde Ele está encaminhando você. Sermos guiados o tempo todo pelo Espírito. A vida no Espírito é também adoração. Diga amém, só ouviu um amém da Laís. A vida no Espírito é adoração. Para de colocar louvor. Para de consumir. Não, isso aqui me leva... Adoração é você tem aqui. Você não entendeu até agora. Se a gente não tiver instrumento nenhum, a gente é adorador do mesmo jeito. A gente só vive consumindo. Não, põe lá um louvor, aí sim. Aí eu entro numa transe espiritual. Aí acha que eu estou adorando. Não! Adoração é algo que vem do meu espírito. Adoração sem música. Aprenda a fazer isso. Aprenda a adorar no seu quarto, sem fundo musical. Os discípulos precisavam de fundo musical para adorar a Deus. Jesus, para adorar a Deus, ele fala, toca um negocinho aí, senão não sai o negocinho.
Dá um lá menor aí, Letícia, senão não sai o negócio. Claro que não. A adoração, ela tem que fluir. Ela começa a fluir sem música. Você adora a Deus. E até um cântico pode fluir do seu coração. Mesmo que você não seja músico, nem que você não seja cantor. Mas isso é vida no Espírito. Amém? Amém? Ou você acha que vida no Espírito é receber uma palavra? Eu preciso de uma palavra. Essa palavra vai mudar a minha vida. As pessoas estão correndo atrás disso, irmãos. E é como eu disse, é o vício do cristão brasileiro. Eles querem uma palavra. Eles querem uma direção. Eu preciso de uma palavra. Não é, Ivanilde? As pessoas chegam e falam, me dá uma palavra. Você tem uma palavra para mim? Eu quero uma direção. Me dá uma palavra. Lê alguma coisa. Rapaz, para de preguiça espiritual. Vai ler, vai receber você direções para a sua vida. Se ele fala comigo, ele fala com você. Eu nunca fiquei buscando palavra de nenhum profeta. E nunca vou buscar. Aprenda com o seu pastor. Sou doido mesmo, sou doido, tá? Você vai ouvir. Alguns profetas vão falar assim, não, siga os seus profetas, vem, vocês vão prosperar. O maior profeta nos foi dado. Jesus, o profeta dos profetas, ele tem toda a palavra que você precisa. Ele é chamado o verbo da vida. Ele tem tudo o que você precisa. Ele tem todas as orientações. E se você não tiver memorizado, leia o que ele escreveu. Está aqui, ó. Porque tudo que ele quer falar com você está revelado aqui. Não tem coisa nova. Não tem coisa nova. As pessoas acham que tem coisa nova, mas as coisas estão todas reveladas aqui. Não vai ter revelação nova. Você precisa ter uma vida com Deus. Então a vida no Espírito, meu irmão e minha irmã. O que vai acontecer? A vida no Espírito, ela vai nos trazer, a inclinação para o Espírito vai nos trazer vida e paz. Vida e paz. Sabendo todos os dias que Deus fala com você, Deus fala ao seu coração e vai continuar falando profundamente. Então, quando nós lemos esse texto, a gente percebe que uma libertação foi dada. Uma libertação através do Espírito. Significa que a gente recebeu uma grande bênção de não sermos mais reféns da carne e do pecado. Amém? Você vai ver nesse mesmo livro de Romanos, se a gente voltasse, não precisa voltar lá, Romanos capítulo 6, Paulo, ele escreve, ele diz assim, lá, se eu não me engano no verso 14, ele diz assim que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, porque a gente não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, amém? Então o pecado ele não tem, significa então, quando a gente lê Romanos 8, significa que nós fomos tirados de um império onde nos obrigava a errar. Um império onde nós sempre penderíamos, nos inclinaríamos para o erro. Mas hoje existe a possibilidade de você não se inclinar mais para o erro. Por que eu disse a possibilidade? Porque mesmo diante dessa obra tão maravilhosa, muita gente ainda se inclina para o pecado. Mas hoje você que nasceu de novo, você tem a possibilidade de viver a libertação através do Espírito. Amém? Irmãos, quando nós não entendemos a libertação ou viver inclinado para as coisas do Espírito, a gente vai buscar uma vida contrária das coisas do Espírito. E você viver ou experimentar as coisas do Espírito, você vai fazer uma reflexão de que as coisas espirituais, elas são muito mais gostosas de se viver do que as coisas do mundo. Então, quem viveu as coisas da carne e vive as coisas do Espírito, vai falar assim, é muito melhor viver as coisas do Espírito. Amém? Amém? O problema é que muitos, como eu disse, muitos cristãos não tiveram acesso a viver as coisas do Espírito ou as delícias do Espírito. O salmista disse assim uma vez, na tua presença há delícias
perpetuamente. Amém? Ele estava dizendo assim: não se compara às coisas terrenas. Então, quando eu tenho uma vida no Espírito, a gente vai viver uma vida plena. A gente vai viver uma vida significativa. O que significa uma vida, me perdoem a redundância, mas o que significa uma vida significativa? Perdoe, já falei, não tinha outra palavra. Significa que eu posso ter um propósito na minha vida. Eu sei de onde vim e sei para onde Deus está me guiando. Amém? Uma vida no Espírito aponta claramente o seu propósito. E eu lamento dizer, o seu propósito não é trabalhar numa empresa, aposentar na previdência e viver seus últimos dias num sítio. Esse negócio de sítio eu gostei, porque esse negócio de sítio é bom, né? O último de viver no sítio é coisa boa. Mas a gente fica pensando às vezes tão pequeno, onde Deus quer nos levar para grandes coisas. Amém? Uma vida no Espírito, pois, então, meus irmãos, ela é uma vida plena, ela é uma vida significativa, ou seja, tem propósitos, é uma vida também abundante. E eu falei no final do ano, é uma vida de paz interior. Eu tenho paz onde quer que eu vá. Amém? E se eu tenho paz, eu levo a paz para minha casa. Eu tenho paz na minha casa, o meu lar é um lar de paz. Amém? Viver a vida no Espírito significa todas essas coisas. Significa que a presença do Espírito Santo, ela está comigo o tempo todo. Por isso que eu oro para que você cresça numa consciência de que o Espírito Santo está com você o tempo todo. Amém? Para você perceber as suas atitudes, a sua vida, as suas ações. Você precisa acalmar o seu coração. Não precisa cantar, acalma o meu coração. Depois tira essa parte. Mas você não precisa ficar cantando. Deus já fez isso. Você precisa começar a viver isso. Você precisa aprender a viver em tranquilidade, em paz interior. Você precisa viver confiantemente. Mesmo em dias problemáticos, em dias que não são saudáveis, você pode ter uma vida saudável. Você pode ter relações saudáveis com as pessoas, viver bem. Deixar de ser chato. Quem é chato aí, levanta a mão comigo. Amém. Eu sou chato porque eu sei que eu sou chato. Porque eu sei, pastor, que a minha esposa fala que eu sou chato. Então, ela é verdadeira. Amor, às vezes você é chato. Ela olha assim para mim. Antes eu me defendia, achava que não. Mas eu falei assim, eu vou aceitar Deus falando. Eu falei, nossa, às vezes eu sou chato mesmo. Se ela falou, porque o negócio é... Ela fala, você é chato. Aí eu vejo como Deus falando. Sabe por quê? Se Ele está me corrigindo através da minha esposa, é porque eu acredito que eu posso me tornar menos chato. Amém? Eu quero domingo que vem estar menos chato. Eu quero que você comece a perceber isso. Pastor, você está mais legalzinho. Ó, alguma coisa Deus fez aí na sua vida. O problema de nós é que a gente não admite. Né? Que a gente não admite. E Deus quer fazer, Deus quer mudar. Cara, é chato demais ser chato. Nossa. Vamos ver se alguém criou coragem. Só dos homens. Quantos homens chatos temos aqui? Glória a Deus, amém. Deus vai fazer a obra. Agora vamos impactar esse culto aqui. Vamos lá. Tem homem que é firme em suas posições, né? Acha que não é, né? Mas tá bom, Deus está fazendo a obra. Agora, quantas mulheres são cri-cri aqui? Levanta a mão. Ai, que bênção. Eita. Deus quer fazer a obra, irmãs. Deixa Deus fazer a obra. Amém. Deus quer fazer a obra. Quer. Isso mesmo, é só admitir, é só admitir. É só admitir. A gente se coloca diante do Senhor, eu tenho umas manias, né? A gente pode até chegar diante de Deus, né? Senhor, eu tenho umas manias, eu tenho uma visão de mundo, eu sou meio assim. E eu sei que isso às vezes não é agradável, não que eu queira, mas me muda, Senhor, aquilo que eu preciso me mudar, me mostra. A gente precisa ter essa coragem diante de Deus, amém? Porque
Como eu vou, pensem comigo, como eu vou dar um bom testemunho para as pessoas, se elas não conseguirem, os irmãos da igreja, não conseguirem perceber em mim que cada dia eu estou melhorando? Não um auto-melhoramento, mas Deus fazendo algo em mim. Cada dia Deus está fazendo algo novo. Olha só, o pastor está reclamando menos, olha só. Olha só, os irmãos chegaram atrasados, mas o pastor nem falou nada. O pastor mandou a graça e a paz aí e foi sincero. Olha que coisa boa, não é? Que coisa boa. Deus pode fazer coisas assim e eu quero que Ele faça em mim, amém? Que Ele precisa, Ele quer fazer em você. Imagine, o meu filho mora comigo, o Gustavo mora comigo, a Sazinha, minha esposa, mora comigo. Imagine se eles não quisessem mais morar comigo. Falasse assim, nossa, ô homem chato. Ou, para manter as aparências, eles faziam assim, eu vou trabalhar o dia todo, só vou lá para dormir. Que coisa chata. Misericórdia. Você imagina chegar nisso? Aí a gente fala assim, não, mas... Aí a gente pensa, não, chatos são eles, eu tenho padrões. Seus padrões são chatônicos. Seus padrões ninguém aguenta. Lembra o demasiadamente justo? Que a gente lê em Eclesiastes, você é muito correto, é chato demais. Meu Deus, esqueceu uma luz acesa, caiu, fechou o mundo, fechou o tempo. Por que deixou a luz acesa? A TV ligada, né? Tem alguém assistindo TV na sala? Tem fantasma? Só de raiva hoje eu deixo. Eu ligo para os fantasmas assistirem. Só para mudar o meu jeito de ser, eu era chato. Mas vamos deixar ligado, vamos deixar ligado. Meu Deus. Não sei se você tem misturador no seu chuveiro de casa. Você tem água aquecida. Você precisa ligar primeiro o esquerdo, né? Que vem a água quente, né? E depois liga o direito. Principalmente nos dias frios, você precisa temperar e cai um monte de água antes, não cai? Para chegar à temperatura ideal. Os chatônicos, se vissem essa cena, morreriam de infarto. Quanta água se desperdiçou, não é? Mas você precisa alcançar a temperatura, criatura. Nada pode ser tão importante do que as pessoas. É muito melhor as pessoas estarem bem. Você gastar um pouquinho mais na sua conta, não tem problema. Mas você viver em paz. Amém? Não precisa fazer o peru e o pernil só no Natal. Vamos fazer agora final de semana de novo. Pastor, mas ele só vende no Natal. A gente vai achar um... Vamos fazer de novo, só de raiva. Não é? Vamos fazer de novo. O cheirinho do Natal, do Ano Novo em janeiro. Continuar, não é isso? A gente não precisa ser tão certinho. Vamos ficar em paz. Repare, o Espírito Santo, ele vai nos acalmando. Vai nos tornando mais agradáveis. Mais simples. Ficar bem com tudo. Pastor, não deu certo. Eu estou buscando aquilo já faz anos. Está tudo bem. Está tudo bem. No momento certo vai chegar. E se não chegar, no céu vai chegar. Lá é certeza. Tá bom? Então a gente precisa ter. A gente precisa, quando a gente vive, olha só, quando a gente vive uma vida no Espírito, a gente não quer servir a nós mesmos, mas a gente tem prazer em servir os outros, em ver os outros bem. Então, não espere o seu marido te pedir um suco, um cafezinho. Aleluia! Senti uma unção nesse canto aqui. Amém. Mas sabe quando você chega em casa, você já vai pegando aquele suco gelado, né? Nesse calor. Aí você já... Gló, 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 gló. Sirva a esposa primeiro ou sirva o marido primeiro. Olha bem, trouxe para você. Aí ele fala, não, mas não pedi, eu sei, mas é para você. Que coisa linda, e sirva. O cafezinho que ele gosta. A janta. Nunca suponha que o marido é um preguiçoso. Fala assim, não, pega você. Nunca fale isso. Mulher cristã não fala isso, sabia? Mulher cristã não fala isso. Não sei de nada, só estou falando que estou... Né, amor? A gente está falando que a gente vive lá, não é? Você me serve, eu te sirvo, não é? Nunca essa frase... Está quente lá, o prato está lá, pega você. Você tem perna, você tem mão, se vira. Que coisa feia.
Às vezes, eu estava até falando a gente estava trocando uma ideia, eu sozinha, a respeito do homem. O homem, ele gosta de ser servido não por preguiça. Ele tem perna, ele pode fazer, mas ele se sente, é muito importante isso, ele se sente honrado. E mesmo as irmãs que não têm um marido, quando serve o filho, percebe como o filho se sente honrado quando ele é servido. Amém? Aí por que eu estou falando do homem? Porque isso é mais importante para o homem do que para a mulher. Não quer dizer que a mulher não possa ser servida. Você tem que servir de vez em quando. Ei, eu faço o seu prato. Fique tranquilinha aí. Fique tranquilo. Estou levando aí. Leva para ele. Coisa linda. Mas é muito mais importante para um homem. Ele se sente honrado. E eu fico perguntando, não é gostoso honrar alguém? Não é gostoso honrar? Se você for na minha casa, eu sou capaz de tirar o seu sapato e te dar o meu chinelo, para você ficar bem gostoso. E eu estico a tua perna num banquinho que eu tenho lá. Não dá para sentar, mas dá para esticar a perna. Opa! Fechou. Porque é gostoso honrar as pessoas. É gostoso, é bênção. É bênção. O reino de Deus não tem gente folgada. É gente que a gente ama, que a gente quer honrar. Por quê? Porque a vida no Espírito vai fazer eu servir as pessoas. Amém? Irmãos, a vida no Espírito vai fazer com que a gente crie laços de amizade muito fortes, de muitos anos. As nossas relações não vão ser descartáveis. Eu costumo falar para vocês, eu abraço vocês, eu falo assim, fulana ou fulano, você é amigo de muitos anos. Porque é o que Deus tem nos dado, uma amizade de muitos anos. Porque para nós, pessoas nunca foram descartáveis. As pessoas que saíram foi porque elas quiseram se apartar. E por algumas vezes, em algumas vezes específicas, nós insistimos para que não fosse. Porque havia uma verdade, há uma transparência nos nossos relacionamentos. A gente não tem falsidade, pelo contrário, a gente procura andar no padrão que Deus quer. E a vida no Espírito vai fazer com que a gente tenha uma vida assim, de amizades verdadeiras, relações verdadeiras. Por isso que talvez Deus nos comece a encaminhar para um outro lugar. Talvez Deus nos tire daqui. E Deus começa a nos direcionar. E talvez um dia a gente esteja lá do outro lado do mundo, ou no interior de São Paulo, ou no Nordeste do Brasil. Você vai ligar para nós, você vai nos chamar, você vai ter o nosso número. Nós vamos lhe tratar com a mesma amizade, como se a gente estivesse próximo. Por quê? Porque os relacionamentos, quem nos dá para cuidar é o Espírito Santo. Amém? E da nossa parte, por isso que eu falei semana passada, falei esses dias, falei no ano passado. Eu falei assim, se eu tenho alguma coisa com vocês, eu quero pedir perdão. Se vocês se magoaram com alguma coisa, me leve você para o gabinete. Pastor, eu preciso marcar um gabinete. Vou te levar para o gabinete. E você até senta na minha mesa, eu fico na poltroninha. Você fala, você me ofendeu, eu vou lhe pedir perdão, porque eu quero ficar bem com você. Eu não quero ficar bem superficialmente, mas eu quero entender que relacionamento tem a ver com a nossa vida diária. Porque se eu for falso com a minha esposa, ou com o meu filho, eu estou enganando vocês. Não somos perfeitos, não somos. Temos as nossas questões, temos o nosso defeito, nossas falhas. Ano passado ela ficou no tronco muitos dias. Esse ano eu deixei poucos dias ela amarrada no tronco. Foi só 2 dias, não foi bem. Logo lhe libertei. Não? Foi não. A gente não faz mais isso, né? A gente nunca fez isso, né? Mas a questão é que o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossas vidas. Irmãos, olha para mim aqui, ó. Todas essas verdades, elas vão se tornar prática ou rema na sua vida, sabe em que momento? No momento em que você fizer uma oração sincera ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda naquilo que eu não consigo fazer. E o que é que a gente não consegue fazer geralmente? É aquilo que envolve outra pessoa. Não é mais complicado? Sim ou não?
porque envolve o jeito da outra pessoa. Então fala assim: Senhor, o Espírito Santo me ajuda, eu quero viver melhor, eu quero viver em paz, eu quero viver um relacionamento verdadeiramente amoroso. Então, aquilo que você colocar e pedir diante do Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Vamos terminar. Perceba um único texto, não é? Um único texto tão pequeno, mas tão poderoso. Inclinação da carne é morte. Comece a evitar tudo que é inclinação de carne. Amém? Irmãos, a gente fala aqui, mas é para te abençoar. Fuja das bebidas. Fuja de bebida alcoólica. Fuja de substâncias que viciem você. Fuja de situações fugazes, prazeres mundanos. Procure ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, uma vida real. Talvez você fale: pastor, eu não faço isso. Então, mergulhe mais na sua vida com Deus. Mergulhe mais numa vida íntima com Deus. Faça agora em 2025 um pacto. Nós vamos celebrar o pacto aqui, a aliança, mas faça um pacto com Ele de servir mais a Deus de uma forma mais profunda, de estar com Ele. Amém? Por quê? Porque a inclinação da carne vai te levar à morte. Pode não ser instantâneo, mas começa a te matar lentamente. Mas olha que bênção, a inclinação, né? Mas a inclinação do Espírito vai te trazer vida e paz. Amém? Então, buscar ao Senhor, inclinar-se para o Espírito, você devia buscá-lo todos os dias, orar todos os dias. Você deveria meditar nas Escrituras todos os dias, ficar um expert na palavra. Outra coisa, cerque-se de pessoas positivas, pessoas que vão lhe fazer bem. Amém? Chegou um tempo de, com todo carinho e respeito às pessoas, tirarem pessoas erradas da sua vida. É meio complicado isso, né? A gente falar, porque a gente fala: não, mas eu preciso ajudá-las. Na verdade, elas que estão influenciando você. Cerque-se de pessoas corretas. Coloque os seus filhos em companhia de pessoas certas, pessoas corretas. Amém? Preste atenção nas suas escolhas. Fique atento ao que você vai escolher todos os dias. As escolhas vão marcar o seu dia, os seus dias, os seus meses. Fique muito sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele guie você. Amém? Se você se inclinar para a vida no Espírito, sabe o que vai acontecer? Uma nova perspectiva, uma nova esperança vai encher o seu coração. Dias tão incríveis e melhores vão se apresentar diante de você, que talvez você fale assim: meu Deus, eu não acreditava que isso poderia acontecer. Talvez você fale assim: pastor, mas você fala assim que o melhor de Deus já veio. De fato, já veio. É Jesus. É o melhor de Deus, de fato. Mas eu entendo que muitos ainda não estão vivendo os melhores dias de suas vidas. Por isso que eu digo, uma vida no Espírito vai apresentar para você um tempo tão poderoso, coisas grandes e maravilhosas. Lembra aquilo que a gente fala? Deus pode ter uma versão atualizada de você mesmo. E não é necessariamente o seu exterior. Não é necessariamente você mais magro, com a maquiagem, o cabelo alisado, ou com uma prótese no capilar. Não necessariamente essas coisas, mas justamente aquilo que pode trazer vida, trazer abundância de vida, tranquilidade ao seu coração, aquilo que pode te apresentar dias melhores, aquilo que pode abençoar a tua família. Olha que coisa boa, porque quando eu sou abençoado, os meus filhos, meus netos também serão. Amém? Uma vida no Espírito pode descortinar. Uma vida no Espírito pode descortinar dias que você ainda não viveu. Ao ponto de você falar assim: meu Deus, quase que eu não descubro isso. E tinha tudo isso disponível para mim. E é tão interessante que muita gente sucumbe, né? Mesmo cristão sucumbe, morre, está até diante do Senhor, mas não
viver uma vida abundante, uma vida plena. Irmãos, eu quero viver uma vida plena no Espírito. Eu quero viver uma vida plena no Espírito. Eu sempre coloco diante de Deus os meus projetos. Eu sempre coloco diante dele o que deu certo, o que não deu, o que deu certo. Mas eu sempre coloco diante dele. Para quê? Para que ele reestruture, para que ele faça ajustes na minha rota, novo caminho, para que eu vá melhor daqui para frente. Amém? A vida no Espírito vai abençoar não só você, mas abençoar todos da sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero fazer uma pergunta a você. Hoje nós estamos numa noite de ceia. Você gostaria de fazer um propósito para com Deus? De viver uma vida mais intensa com Ele? Você gostaria de fazer um propósito de viver uma vida no Espírito, perceber as coisas espirituais, estar mais sensível às coisas espirituais? Queria propor que nós fizéssemos isso, todos nós orássemos. Aí na sua cadeirinha mesmo, abaixasse a sua fronte, a sua cabecinha e orasse. Coloque assim diante de Deus. E este ano, não é? Eu coloque diante de Deus que esse ano, Senhor, seja um ano onde eu tenha mais sensibilidade com as coisas do Senhor, que eu tenha mais desejo. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Você pode orar diante de Deus para que Ele coloque mais desejo no seu coração das coisas espirituais. E a gente pode orar para sentir paixão pelas almas, pelos perdidos. Podemos orar para sentir o desejo de servir a Deus. Podemos orar nos propondo, fazendo propósitos diante do Senhor. Senhor, eu quero estar diante do Senhor de uma forma a te conhecer melhor, conhecer, prosseguir em conhecer. Eu quero que o Senhor revele mistérios para a minha vida. Eu quero ser diferenciado no ano de 2025. Eu quero que as minhas ovelhas percebam que eu estou mais perto do Senhor. Quero que a minha esposa perceba que eu estou sendo transformado pelo Senhor. Quero que os meus filhos e os meus netos vejam em mim um homem de Deus verdadeiramente sensível às coisas de Deus. Eu quero mergulhar em relacionamentos de uma forma mais profunda. Eu não quero ter relacionamentos superficiais, mas eu quero verdadeiramente me envolver com quem precisa da minha ajuda. Eu quero estar sensível para socorrer o aflito, o necessitado, o pobre. Eu quero estar sempre sensível no meu coração para ouvir a tua voz nas madrugadas, não só durante o dia, mas nas madrugadas, para interceder por alguém, para fazer algo por alguém. Eu quero estar sensível para abençoar financeiramente alguém que está passando por algum apuro financeiro. Quero ser a resposta, eu quero ser o socorro daquele que está clamando de joelhos. Quero que o Senhor me leve e nos leve a casas de irmãos e irmãs que estão clamando por provisão no seu lar, porque às vezes não tem o gás, tem o alimento. Eu quero estar sensível para perceber, Senhor. E só isso, só uma vida no Espírito. Só uma vida no Espírito vai fazer com que a gente alcance tudo isso. Quero orar pelas pessoas que estão com dores nos hospitais. Já tomaram tanto remédio, nenhuma dor.
é aliviada, elas não sentem um alívio. Eu quero orar por elas. Eu quero que o Senhor me leve a elas. Eu quero ir na casa de alguém que está doente, que está clamando por ajuda. Porque Jesus, seu ministério terreno, ele sempre socorreu, ele sempre acudiu ao aflito, ao necessitado. Eu quero usar os meus bens, ainda que eu não tenha muitos, mas eu quero usar os meus bens para socorrer as pessoas, para ser uma resposta, uma ajuda. Eu quero ser aquele homem que tenha um bom conselho, o espírito de conselho que foi dado a Jesus, espírito de sabedoria. Para onde o Senhor quiser nos levar, a gente ser resposta para as pessoas. Eu quero ser resposta. Diga ao Senhor aí na sua oração que você quer ser resposta para as pessoas. Seja a resposta de alguém. Não fique buscando tanto respostas para a sua vida. Busque ser a resposta de alguém. Busque ser a solução de alguém. Talvez Deus coloque no teu coração sonhos ousados, sonhos intrépidos, coisas muito grandes que ninguém tem coragem de fazer. Mas o Senhor talvez queira fazer através da sua vida. Fazer algo grandioso por alguém. Fazer algo que talvez não seja reconhecido, mas você sabe que vai fazer uma grande diferença na vida de alguém. Aleluia. Ainda que você não possa dar dinheiro e provisão, você pode orar por ela para que ela seja provida, para que ela seja abastada. Aleluia. Oh Espírito Santo, queremos estar sensíveis às tuas direções. E nessa noite onde vamos celebrar o pacto de sangue, da aliança de sangue, que foi celebrada através da morte e ressurreição de Cristo, nós queremos renovar, reiterar nossos votos de amor e de serviço ao Senhor. Nós nunca vamos te abandonar, Senhor Jesus. Diga nas suas orações aí que você nunca vai abandonar o Senhor. Não importa a decepção, não importa o que aconteceu, nós nunca vamos te abandonar, Senhor. Pelo contrário, nós vamos nos fortalecer ao ponto de poder cada vez mais ser úteis no teu reino. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem vir, meus irmãos amados. Glória a Deus. Consegue vir, meu amor? Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Vocês estão bem espiritualmente, na sua alma? Lembrando do aspecto maravilhoso que Deus fez através da obra na cruz. E é isso que a gente vai lembrar por esse dia. A ceia, ela é um memorial. Eu quero que você repita essa palavra memorial. Diga memorial. Você está lembrando a obra que Cristo fez na cruz, em morrer e ressuscitar. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 7, a partir do 25, o texto que eu li pela manhã. Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim. Hebreus 7, versos 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando de Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo.
porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Queria só que você lesse, recitasse comigo esse trechinho aí. Vamos ler o verso 27 inteiro, aí fica mais fácil. Diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Verso 28, o pastor vai continuar lendo, diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. A ceia, ela diz respeito ao Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, que foi dado de uma vez por todas. Amém? Por isso que hoje você não precisa mais sacrificar, pelo contrário, um Cordeiro perfeito foi sacrificado em nosso lugar. Amém? E eu também citei pela manhã, Jesus, ele fez uma declaração contundente. Ele diz assim: ninguém pode tirar a vida de mim, eu a dou espontaneamente. Ele que se entregou para ser sacrificado. Amém? Ainda que pareça que ele morreu nas mãos do Império Romano e dos judeus, ele o fez entregando-se para mim e para você. Ele enxergou o teu nome e ele viu o seu nome na história e ele falou assim: eu vou me entregar pela Ivanilde, pela Ivaneide, vou me entregar pela Maione, vou me entregar pelo Renato, vou me entregar pelo Paulo, pelo Elias. Glória a Deus, que coisa boa, aleluia. E ele se entregou de uma vez por todas para que você tivesse a vida dele. E só para a gente concluir, cear, João, em seu tratado de amor, não só nos evangelhos, mas também no seu tratado nas epístolas, ele fez também uma declaração contundente. Ele diz assim: tal qual Jesus é lá em cima, nós somos neste mundo iguaizinhos a Ele. Amém? Jesus é perfeito, Jesus é abençoado, Jesus está sem dor agora, Jesus é plenamente curado, Jesus não tem depressão, Jesus é alegre, Jesus é pleno, Jesus é o nosso Senhor. Amém? Tal qual Ele é, você também é neste mundo. Amém? Não aceite nada menos do que isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos distribuir a ceia e vamos cantar em nome de Jesus. Conheces-me.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Amado, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Aleluia. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que todos que têm aliança com Jesus, se você já se entregou a Cristo, você pode participar e deve participar da ceia. Não fique sem participar. Se você não recebeu aí, faça um sinalzinho, os diáconos vão levar você aí, tá bom? Mas participe da ceia, participe, esteja em comunhão com Ele. Como o pastor sempre fala, não tem mais a ver com a minha justiça própria. Não sou eu que fiz alguma coisa. Toda a obra foi feita por causa de Jesus. Eu não posso deixar de participar dessa graça. Amém, queridos? Então participe, sejam abençoados. Vamos orar pelo pão. Aleluia, obrigada, Pai. Obrigada porque o véu se rasgou, o caminho se abriu. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por tão grande amor em ter mandado Jesus provar este amor por nós. Não importa o que nós façamos, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos protegendo, nos guardando. O seu amor continua nos envolvendo, nos resgatando, nos trazendo, nos tirando de trevas, de confusões, nos trazendo sempre para a tua maravilhosa luz. Os teus filhos te adoram e aqui nesse momento de comunhão, nós rendemos graças, relembrando do corpo de Jesus que foi moído na cruz por nós. Obrigada por este corpo. Foi dado na cruz, Ele nos levou a doença, levou a enfermidade, levou o pecado, a condenação. E através da ressurreição nós temos vida, nós temos cura. A vida, o Espírito de vida habita dentro de nós. E por isso nós temos paz e alegria no nosso espírito. Nós rendemos graça, Pai, porque nós não vamos viver caminhos de morte. Nós não vamos viver na nossa carne, nós vamos viver a vida de Deus que habita dentro de nós. O Teu Espírito nos vivifica e nos faz fortes para vencer toda e qualquer situação. E nós queremos viver para a glória do Seu nome, honrando o Seu nome, manifestando o poder que há no corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, por este privilégio, pela obediência de Cristo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra diz que Ele foi e se ofereceu em nosso lugar, para que nós desfrutássemos de vida e vida em abundância. Obrigada, Pai, nós agradecemos por esse privilégio de participar desta mesa, em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Vamos participar, irmãos, do pão com muita alegria e entendimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar dele e da sua palavra nunca mais vai ter fome. Não sei se você percebe, mas quando você mastiga o pão, tem tantos significados importantes no corpo de Jesus sendo dilacerado, mas ao mesmo tempo, tudo que Jesus é, a vida que ele tem, vai entrando no seu corpo também. Então você começa a viver as delícias, os sabores, que é viver no Espírito, viver as coisas do Espírito, perceber como é bom ter uma vida com Deus, como é bom ser filho de Deus, como é bom ser amado por Deus, como é bom amar os irmãos, como é bom obedecer a palavra, como é bom estar conectado a esta vida. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós queremos orar também nesse momento por esse elemento, Pai, apresentando nesse memorial o suco de uva, representando o teu sangue derramado na cruz, o sangue da justificação, o sangue que nos tornou mais alvos do que a neve, o sangue que nos torna apresentáveis e limpos diante de Deus, justificados, como se nunca tivéssemos incorrido em erro algum. Nós estamos puros, o Senhor nos olha e vê perfeição, o Senhor nos olha e vê que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado porque esse sangue também é chamado sangue da comunhão, porque é o sangue que corre em nossas veias hoje, mas também corre na veia dos nossos irmãos, o sangue que foi derramado do céu para a terra, o véu que foi rasgado de cima para baixo, o favor que veio de Deus para os homens. E nós, como teus filhos, interagimos com essa palavra. Nós interagimos, nós nos movemos nessa palavra e nesta unção. Esse sangue, ele é poderoso, não só para nos justificar, mas para nos santificar, e ele também é poderoso para nos proteger. Em nome de Jesus, meu irmão, receba aquilo que o sangue pode te dar essa noite. Se você tem alguma questão da sua vida, da sua saúde, receba a cura em nome de Jesus, porque existe cura disponível, isso é bíblico, receba a cura para a sua vida. Quando você tomar esse cálice, entenda esse momento, Deus vai estar curando a sua vida, creia, Deus pode fazer e quer fazer, amém, queridos? Eu peço a você que gentilmente, que pegou o cálice, troque com alguém que está do seu lado aí, diga palavras de amor aí, diga palavras de comunhão com essa pessoa, diga que você a ama, e nós podemos agora, com toda alegria e entendimento, participar desse momento, amém, queridos? Vamos participar com alegria e entendimento. Você consegue? Amém, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Pode dar um abraço nela. Pode dar um abraço. Diga para ela assim, ó, seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Diga assim para ela, recebe. Diga assim, receba a força para caminhar na tua semana. Receba a mão, o favor de Deus. Diga para ela, receba espírito de sabedoria, de revelação. Receba espírito de conselho.
Receba direções para a sua vida. Aleluia. Vamos cantar, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Esse sangue nos fez mais que vencedores. Aleluia. Somos mais que vencedores. Geração eleita e santa. A igreja triunfante de Jesus. Geração eleita e santa. Onde está a igreja triunfante? A igreja triunfante de Jesus. Oh, oh, oh. Somos lavados, redimidos por seu sangue de poder. Escolhidos, protegidos por seu sangue de poder. Somos mais que vencedores. Geração eleita e santa. Triunfante de Jesus. Somos mais que vencedores. Geração eleita e santa. A igreja triunfante de Jesus. Oh, oh, oh. Somos lavados, redimidos por seu sangue de poder. Escolhidos, protegidos por seu sangue de poder. Somos lavados, redimidos por seu sangue de poder. Escolhidos, protegidos por seu sangue de poder. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, eu sou. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, eu sou. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, eu sou. Justo, abençoado, suprido, sarado, eu sou. Mais que vencedor, eu sou de Deus, bendito, filho de Deus, eu sou mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais, muito mais. Aleluia! Nós somos mais que vencedores.
Jesus nos lavou, nos comprou, nos redimiu, nos fez ser a igreja triunfante. Eu sou muito feliz, eu sou muito abençoada, eu sou muito rica, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Que palavra gloriosa. Obrigada, pastor, por essa palavra. Que você foi abençoado? Que palavra, que a gente começa o nosso ano com uma palavra que nos edifica, que nos modifica e nos transforma. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje? Que queria fazer a melhor coisa, a atitude mais correta do ano, tomar a decisão mais importante da sua vida. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, esta é a noite. Este é o momento. E depois de uma palavra gloriosa dessa, levanta a sua mão para eu te ver. Nós vamos orar com você. Vamos receber você como uma festa muito grande, porque nós precisamos confessar Jesus como o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que se confessar com a sua boca e crer com o coração, assim você será salvo. Para nós sermos salvos, precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Crer que sem Jesus nós não somos nada e que nós precisamos dele para endireitar o nosso caminho e para nos encher da vida dele. Todos aqui são salvos? Todos já entregaram suas vidas para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Todos sarados e curados, amém? Uma palavra maravilhosa dessa, sem Jesus sobre a nossa vida. Tem uma família aqui que veio nos visitar e também está alegrando o nosso culto e chegaram um pouquinho depois. Vamos conhecer ele, gente. A Libni, o Moisés, o Bernardo, o Leonardo e a Helena. É aquela família que está ali, ó, que lindos. A Helena quem é? O bebê? A Helena é o bebê. E a Libni é a mamãe. Que bênção. E o Moisés é o papai e os meninos, o Bernardo e o Leonardo. Que família linda, abençoada. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Que coisa linda. Uma bênção receber vocês aqui, viu, queridos? Vocês foram abençoados com essa palavra que foi maravilhosa. Quando vocês quiserem voltar, nós estaremos aqui para recebê-los de braços abertos. Queria que a igreja que estivesse pertinho deles cumprimentasse eles. E eu declaro para você uma semana abençoada, uma semana poderosa. Que você fique meditando nessa palavra, que essa palavra mude a sua vida. Lembre que você é mais que vencedor, que você é a igreja triunfante, que você deve viver o espírito de vida que habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não vai viver uma vida na carne, você vai viver uma vida cheia do Espírito. Amém? Quando você é cheio do Espírito, quando você é guiada pelo Espírito, as suas decisões, as suas ações, as suas atitudes são como a do Pai. Porque tal como Ele é, o pastor falou agora, nós somos nesse mundo. E nós vamos tomar atitudes certas, nós vamos ter respostas, nós vamos ser respostas. Amém? Nós seremos resposta para aquele que está aflito. Então você cumprimenta os 300 irmãos que estão aqui, abraça a todos. Terça-feira estaremos aqui juntos em oração, rendendo graças ao Senhor pela sua bondade. Semana poderosa, gloriosa, abençoada, caminhos desembaraçados e portas abertas para a sua vida. Amém, queridos? Somos mais. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!